Bom dia a todos. Bom dia, Luísa. Bom dia, doutor. Meu nome é Luísa, eu tenho 19 anos e eu vim aqui porque eu tô com muito medo. Há 6 meses eu fui no meu ginecologista e eu fiz um Papa Nicolau. E aí deu uma alteração de grau leve, um NIC1. Pode ser. E aí ele pediu para eu fazer um outro exame, do HPV, e deu positivo. Só que eu tô com muito medo, eu tô com uma doença sexual. Enfim, e aí ele fez a colposcopia também e deu alterado. E era junto dele, dessa colposcopia, teve a biópsia. E estava só uma inflamação, ele falou. E aí eu fiz agora de novo o Papa Nicolau e deu o NIC1 novamente. Só que eu estou muito nervosa, eu não sei o que é isso. Estou comendo muito, eu engordei, não estou conseguindo dormir. Eu não sei o que fazer. Muito bem, vamos começar a conversar em breve. Obrigada. Bom dia, senhora Patrícia. Como vai? Bom dia, doutor, tudo bem? Meu nome é Patrícia, tenho 73 anos. Eu fui no meu médico para fazer exame de rotina, né? E sabe, doutor, eu tenho tido um ressecamento lá embaixo na minha vagina. E de vez em quando eu tenho perdido um pouquinho de urina também, sabe? E aí eu fiz aquele exame Papa Nicolau e deu ascos. É muito grave. E aí, esse mesmo médico, ele falou para eu fazer uma tal de colposcopia. Eu fui procurar uma segunda opinião, né? E o outro médico falou que, por causa do meu ressecamento e da minha idade avançada, que não era indicado fazer esse exame. Agora eu tenho que fazer esse exame de 6 em 6 meses. E aí, doutor, sabe, eu não tenho tido muita coragem de ter relação com meu marido mais. Entendi, vamos conversar na sequência. Elas são ótimas, né? Análise crítica do rastreamento. Quando recebemos orientações protocolares, e isso vem na nossa área dos rastreamentos para câncer de mama, para câncer de colo do útero, é importante que a definição de rastreamento seja muito bem entendida por todos, que é a busca por um determinado recorte da população, tida como teoricamente saudável, onde buscamos uma doença que possa acontecer em alta incidência e alta prevalência. É por isso que o rastreamento ele é escolhido no Brasil e no mundo todo por um determinado grupo de mulheres, na nossa situação, mas o rastreamento de outras doenças, obviamente, também para homens e mulheres, para esse recorte da população com alto risco para determinada doença. A pergunta que faço é o seguinte: Luísa, 19 anos, com uma citologia oncótica de lesão intraepitelial de baixo grau, está no contexto de rastreamento de câncer do colo do útero? Câncer do colo do útero ocorrerá em menos de 1% das vezes abaixo dos 25 anos. Em 99% das vezes, ele será uma doença que ocorrerá acima dos 25 anos. Mas o fato de você fazer um exame de citologia oncótica, em teoria, fora do recorte da população de alta incidência e prevalência para determinada doença, não é o nosso problema. O nosso problema é não saber interpretar, conduzir e cuidar dessas moças, ou da dona Patrícia, aos 70 e poucos anos, que também está fora do grupo de alto risco para câncer de colo do útero, para rastreamento, cuidar dessas mulheres não como um colo do útero que traz um exame alterado naquele determinado momento da vida delas, mas cuidar dessas mulheres globalmente. Quando você faz uma citologia oncótica numa paciente abaixo de 25 anos, como Luísa, e recebe uma citologia oncótica alterada, onde mostra que ela está vivendo um momento de mau relacionamento com um vírus extremamente habitual, como é o HPV, muito mais importante do que colocá-la numa roda viva de exames
e fazer com que ela faça exame A, exame B, exame C, escrever HPV positivo na testa dessa moça, de repente, será que não seria chegar para a Luísa e dizer a ela assim, você está tendo contato com um vírus extremamente habitual e algo está acontecendo com a sua saúde globalmente que nós precisamos trabalhar e melhorar. Parte de meninas como você, com baixa imunidade, estão hoje no otorrino, enfrentando amidalites de repetição. Outras estão no urologista, enfrentando infecções urinárias de repetição. E Luísa hoje tem uma alteração no exame de Papa Nicolau, porque ela teve uma má interação com o vírus, e que se ela for adequadamente orientada, educada frente a esse exame alterado, ela pode ter muito mais benefício durante a vida do que ficar numa sequência de exames em busca de um câncer de colo do útero ou de prevenir câncer de colo do útero, doença esta que está completamente fora do tipo da fase que enfrenta, que passa essa menina. O mesmo vale para uma senhora de 73 anos, que faz uma citologia oncótica, tem uma alteração extremamente habitual, ela está fora do perfil de rastreamento? Também está. Tem problema, dona Patrícia, ter feito uma citologia oncótica? Nenhum. Semana passada eu fiz uma citologia oncótica numa senhora de 71 anos. Ela tem o hábito de fazer, ela se sente bem fazendo. Luiz faz, Rosana faz, André faz. Não tenho certeza, estou assinando por vocês, Luiz. Tem problema eu ter feito? Não. A questão é a identificação de determinada alteração e o manejo desta paciente, e não o manejo de um colo do útero, que clinicamente é saudável e não está em risco para a neoplasia. Dona Patrícia tem uma atrofia urogenital do climatério, por isso ela fez uma citologia oncótica de ascos, ela tem uma queixa clínica muito clássica, que é a perda de lubrificação, uma leve perda de urina, desconforto na relação sexual, um colo uterino atrófico, citologia oncótica de ascos. Um creme para ela, um tratamento, uma boa orientação, uma repetição citológica daquele determinado tempo e a condução do caso de Patrícia, da dona Patrícia, estaria absolutamente adequada. Então, o que eu quero começar essa aula com esse tema de reflexão é: fazer um exame fora do protocolo não é nenhum problema, porque os protocolos não são nossos chefes. Eles não são escritos para comandar o nosso dia a dia. Eles são escritos para nos nortear do ponto de vista científico, com informações que você, seguindo elas na maioria do tempo em que você trabalha, você estará num contexto de fazer determinados exames para essas pacientes e que promovam saúde, promovam segurança. Ele não tira, como diz esse slide, copiado e colado das nossas diretrizes brasileiras de rastreamento do câncer de colo do útero, ele não tira, ele não substitui o julgamento médico de que para determinada paciente, eu, Eduardo, médico, com a minha capacitação e formação, tenho o direito de escolher para você o determinado exame e ninguém me tira esse julgamento. Mas é importante que a gente tenha algo que nos coordene, porque não inventamos a roda. Então, quando esses protocolos são feitos, eles nos dão base para que podemos, a partir do conhecimento científico desse protocolo, sermos artistas dentro do nosso trabalho no dia a dia e escolher que para você eu faço determinado exame e para ela não faço determinado exame, porque não haverá benefício para ela, mas haverá benefício para você. Então, o meu recado reflexivo é: conheçam os protocolos, tenham domínio e tenham habilidade para trazer informações suficientes desses protocolos e aplicar no dia a dia para suas pacientes. Quando falamos em rastreamento, e quando estamos aqui discutindo rastreamento para câncer de colo do útero, é muito importante que seja incluído o recrutamento da população-alvo, a adoção de recomendações baseadas em evidências científicas, mais uma vez, definição de quem é essa população, e um intervalo entre os exames, para que não haja exames feitos em quantidades exageradas e também não haja a falta desses exames. Elaboração de guias para que você conduza determinadas alterações em cada um dos exames alterados que se apresentam. E também, quando temos protocolo, é uma forma de termos educação continuada e também comunicação. Não só comunicação do meu trabalho médico com a minha paciente,
como também a comunicação entre nós, profissionais, médicos, como é muito clássico, por exemplo, na mastologia com a classificação de Beards. Quando eu faço um exame de mama e tenho uma classificação de Beards, é como se eu estivesse me comunicando com qualquer médico do mundo inteiro que determinada paciente tem um Beards 4, ela tem uma alteração mamográfica que tem algum risco para câncer de mama e a recomendação para ela será fazer uma biópsia. Então, os protocolos de conduta, os guidelines, os protocolos de rastreamento, eles nos dão a oportunidade de uma adequada comunicação entre médicos e pacientes e também entre nós, médicos. Não seria justo dar uma aula em que fala de rastreamento sem a figura desse violinista, não sei se vocês sabem disso, Jorge Papanicolaou, chegou nos Estados Unidos e por algum tempo se sustentou tocando violino em bares e restaurantes. Não vou me lembrar exatamente em qual cidade. Você sabe disso? Não, né? Buffalo. É. Cultura pura, né? E ele se sustentou por um tempo enquanto ele fazia pesquisa, porque o grande objeto dele era fazer pesquisa, quando então ele publicou aqui em 1943 o primeiro trabalho de rastreamento do câncer de colo do útero, com esfoliação das células do colo, buscando alterações que, uma vez detectadas precocemente, poderiam ser tratadas e essas pacientes não chegariam à doença invasora. E assim é, até a luz do conhecimento atual, até o ano de 2022, porque eu vou trazer para vocês, no grande objeto científico dessa aula, a nova proposta de rastreamento para o Ministério da Saúde, e que isso deve mudar a partir do ano que vem, ou daqui um ano e meio, isso deve mudar, espero que sim. Mas até a luz do conhecimento atual, o exame para rastreamento do câncer de colo do útero no Brasil é o exame de Papanicolaou, ou nome técnico, colpocitologia oncótica. Qual é o público-alvo? De acordo com esse texto, que é o nosso texto base, o público-alvo são mulheres de 25 a 64 anos, e a motivação para isso foi justamente, ou vai justamente ao encontro do meu discurso inicial. Por que 25 a 64 anos? Porque é nesta faixa etária onde farão diagnósticos 99% das mulheres do mundo que terão carcinoma invasor do colo. Se rastreamento é uma busca pelo recorte da população, onde há alta incidência e prevalência de uma doença, é nessa idade que o rastreamento deve ser maciçamente oferecido por todo o território nacional. E a periodicidade, de acordo com as diretrizes brasileiras, a periodicidade deve ser feita uma coleta hoje, uma coleta um ano depois, e se esses dois exames estiverem normais, essas mulheres passam a fazer o seu rastreamento trienal, ou seja, um exame de citologia oncótica a cada 3 anos. É muito importante que não haja confusão, e isso foi mencionado, acho que o professor Luiz falou isso na semana passada, que não haja confusão entre o ato de eu pegar uma espátula ou uma escovinha e fazer a coleta do exame de Papanicolaou com o ato do exame clínico ginecológico. Então, são duas situações diferentes, você fazer o exame clínico ginecológico e a realização do exame de Papanicolaou, que, obviamente, na maioria das vezes vão ao encontro, vão se misturar, porque durante o exame ginecológico, nada mais oportuno do que fazer o exame de Papanicolaou, já que a paciente está ali pronta e oportunisticamente você faz o exame. Mas são duas coisas diferentes, nada impede que eu tenha feito um exame ginecológico na Dona Patrícia, feito a citologia oncótica, e 3 meses depois ela volte ao meu consultório com uma queixa genital nova e ela seja examinada novamente. Então é importante sempre que não haja confusão entre o exame ginecológico e realização do exame de citologia oncótica. Por que a gente traz novidades? Grande parte por conta desse professor, indicado ao prêmio Nobel indicado não, vencedor, olha só, vencedor do prêmio Nobel. Quem foi indicado foi o professor Veronese, que acabou não ganhando, né, da mama. O professor Harald Zurhausen, um alemão, ele dividiu o prêmio Nobel da Medicina em 2008 com os franceses que estudaram HIV, né? Então foi um prêmio Nobel dividido, tamanho. Olha a importância do professor Harald Zurhausen
a ponto de ter dividido o Prêmio Nobel da Medicina de 14 anos atrás com os franceses que estudaram e fizeram toda a pesquisa em relação ao HIV. Esteve no Brasil algumas vezes, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir à palestra dele na abertura do Congresso da SOGESP há uns anos atrás, e é um barato quando a gente assiste pessoas nesse nível intelectual e de dedicação acadêmica e científica, como eles estão sempre à frente do tempo, né? Quando a gente está aqui estudando determinado ponto e tentando trazer para vocês determinadas informações publicadas na ciência, pessoas como o professor Harald Zuhausen já está lá na frente bolando coisas novas. E eu lembro até hoje, quando ele foi lá na SOGESP, talvez há uns 10 anos atrás, e ele falou no púlpito lá, né? O câncer de colo do útero vai acabar no mundo quando os meninos forem vacinados. Rolou um bochicho na plateia. Como assim vacinar menino? É câncer de colo do útero. E eu lembro até hoje, me marcou, o câncer de colo do útero vai ser eliminado do mundo quando os meninos também forem vacinados. Não esqueço essa frase. E ele fez isso, né? Nada mais do que fazer toda a ligação entre uma infecção por um HPV do subtipo oncogênico, ou dos subtipos oncogênicos, infectando a camada basal do epitélio estratificado do colo do útero. E uma vez não controlada essa infecção, especialmente pela imunidade da própria paciente, há o risco dessas células irem se proliferando, ocupando toda a extensão do epitélio, LCIL, lesão de baixo grau, HICIL, lesão de alto grau, até que em um determinado momento essa estrutura chamada membrana basal é rompida, é invadida por essas células doentes e está estabelecido o início de um câncer de colo do útero. Por que dentro do epitélio não é câncer e quando ele rompe a membrana basal e entra no estroma é câncer? Pela possibilidade do contato das células doentes com a vascularização linfática e sanguínea. Dentro do epitélio não há vascularização. A vascularização está no estroma. Então, quando essas células igualmente doentes aqui, rompem a membrana basal, elas estão expostas à possibilidade da disseminação. E esse é o conceito clínico de carcinoma invasor. Um pouco sobre o HPV. A maioria de nós terá contato durante a vida com o HPV e a imensa minoria vai fazer com que essa infecção se torne uma doença que caminhe em direção a consequências ruins. 1% das infecções persistentes por HPV de alto risco progridem para a neoplasia invasora. 1%. Obviamente que nesse 1% você está incluindo mulheres que não são tratadas. Porque se essas mulheres têm infecção por HPV oncogênico e são identificadas no caminho antes da neoplasia invasora, tratando uma lesão de alto grau, elas também não terão carcinoma invasor. Mas o nosso dia a dia é repleto de pacientes que nós consideramos de risco, pela identificação de um grande número de exames alterados. 30% dessas pacientes, dessas mulheres que têm contato com HPV, terão uma vez na vida um exame de Papa Nicolau alterado. Então, todos os dias no consultório, nós recebemos mulheres com alguma alteração citológica, como teve Luísa e como teve Dona Patrícia. A questão é identificar quem são essas mulheres que têm risco de progredir para uma lesão mais grave. 20% terão um NIC. A maioria será NIC 1, mas parte dessas mulheres terá aquilo que hoje chamamos de HICIL ou HCIL, NIC 2 ou NIC 3. Um conceito muito importante é a subdivisão entre infecção transitória por HPV e infecção persistente. Mais uma vez eu vou ao encontro do entendimento do caso positivo de Luísa aos 19 anos. E vou dar um spoiler da sequência da nossa aula do porquê não recomendamos teste de HPV para meninas na idade de Luísa. Porque todas elas, eu não vou falar todas porque na medicina não existe todas, mas praticamente todas essas meninas de 19, 20, 21 anos que tiverem um contato viral com HPV, elas farão uma infecção transitória.
Então, ela tem hoje um exame alterado, daqui 4, 5, 6 meses ela não tem mais o exame alterado, passam mais 6 meses, ela não se cuidou, ela tem o exame alterado e depois ela nunca mais tem o exame alterado. Fim. Infecção transitória vai acontecer em 80% dos indivíduos infectados e 90% delas se torna indetectável em 2 anos. Se eu receber 100 Luísas no meu consultório aos 19 anos com um teste de HPV positivo, 90 dessas Luísas não terão mais esse teste positivo em 2 anos sem eu fazer absolutamente nada. Então, eu estou fazendo uma super medicina em 90% das minhas pacientes. E as outras 10? Serão educadas a se cuidarem melhor, educadas à prática de atividade física, uma melhor nutrição, a cuidados de saúde mental, e vão me visitar de vez em quando para que juntos olhemos esses colos do útero e tenhamos segurança de que não está havendo uma doença nova. Fim. Clearance. Olha lá, Pedrão. Clearance. Ou washout. Né? O clareamento do HPV de alto risco vai acontecer numa média aqui de 1 ano. E o clareamento do HPV de baixo risco aqui num tempo médio de 6 meses. Agora, o que nos traz preocupação é quando, numa minoria da população HPV positiva, quando assim identificado, faz uma infecção persistente, que é definida didaticamente como uma infecção ativa pelo período superior a 2 anos. Vai ocorrer, como disse anteriormente, número contrário, num percentual de menos de 20% dessas mulheres, e essas pacientes que mantêm uma infecção viral positiva, e eu vou fazer aqui um adendo, a gente não faz, vocês não vão me ouvir falando de HPV de baixo risco, tá bom? Isso está em desuso, ninguém mais pesquisa se a paciente tem HPV 6. Se ela tiver HPV 6, ela vem ao meu consultório com condiloma ou ela não vem ao meu consultório e fim. Todas as vezes que eu estou citando pesquisa para HPV, eu estou indo ao encontro da pesquisa para HPV oncogênico. Será que ela tem 16, 18, 31, 33, 45 e outros? Mas eu não estou fazendo referência aos vírus de baixo risco oncogênico. Então, essas mulheres que vão aparecer em menos de 20% dos casos merecem uma atenção especial para o colo do útero. Quando fazer uma pesquisa para HPV? Ora, se eu faço aqui uma análise crítica e deve, apesar de eu não ter falado isso objetivamente, deve estar claro para vocês que o meu ponto de vista, baseado naquilo que eu entendo e estudo, é que há um exagero de pesquisa, eu não poderia me furtar de trazer para vocês o que a ciência me recomenda como indicação técnica para pedir o exame de HPV. Eu não sei se vocês que estão na graduação ainda têm domínio de como se faz um exame para HPV. Não é exame de sangue não, tá bom? O exame de HPV ele é feito a coleta muito parecida com a realização de uma citologia oncótica. Paciente em posição ginecológica, uma espátula, uma escovinha, vai lá na transição do colo, no orifício do colo, faz uma esfoliação. A recomendação é que seja uma esfoliação ainda mais incisiva do que para a coleta da citologia oncótica, às vezes tem até um pequeno sangramento. Isso é colocado no meio de preservação, base de álcool, e enviado para um laboratório de biologia molecular. De vez em quando eu estou no laboratório e recebo pedidos de coleta de HPV da vulva, da vagina e do colo. Também é outra situação que não merece, que a gente não deve fazer, porque se o HPV está presente no trato genital inferior, não há uma divisão, um portão entre a vulva, a vagina e o colo. Ela tem uma infecção do trato genital inferior por HPV e pronto. Então, a melhor localização para coleta é o colo do útero. É assim que é feito. Quando? Citologia oncótica duvidosa. A maioria dos protocolos de rastreamento do mundo indicam teste de HPV quando a citologia é de ascos. Eu não vou ficar aqui destrinchando nossas diretrizes, mas vocês sabem que no Brasil o ascos, o manejo do ascos, ele segue um delta-T em relação à idade, né? Conforme a idade, ela vai repetir o exame em tanto tempo, conforme a idade, vai repetir o exame em outro tempo. Os países que melhor controlaram o câncer de colo do útero, que já aplicam o teste de HPV, não fazem esse controle temporal. Uma vez a paciente identificada com ascos, ela faz uma pesquisa para HPV. Se ela for negativa, esse ascos ele é reativo, reparativo, inflamatório,
ou por vezes infeccioso por outros agentes, uma candidíase importante, ela faz uma citologia, o processo inflamatório da candidíase no colo traz uma citologia oncótica alterada, sem nenhum significado em relação ao risco de progressão para aquela doença que está sendo rastreada, que é o câncer de colo do útero. Então, frente a um ascus, o teste de HPV é muito bem-vindo. 2 anos de citologia oncótica com lesão de baixo grau. É uma boa forma de esclarecer o seu caminho de maior ou menor preocupação, ter informação se essa moça é positiva ou não para HPV oncogênico. Porque se ela tiver um low SIL, uma lesão de baixo grau, e ela não for positiva para HPV oncogênico, a imunidade dela está muito ruim. Ela segue tendo exames alterados, mas ela nunca vai sair de um L-SIL para um H-SIL, de um low SIL para um high SIL. Porque não existe lesão de alto grau do colo sem infecção por HPV oncogênico. E os HPVs de baixo risco oncogênico podem causar, no máximo, quando é no colo do útero, uma lesão de baixo grau. Situações de discordância. Paciente X tem um exame que diz uma coisa, outro exame que diz outra coisa, e isso traz uma dúvida clínica. A presença de uma infecção ativa naquele momento por HPV oncogênico pode nos fazer, ou pode nos guiar a ser um pouco mais intervencionista para aquela paciente do que se ela tiver exames discordantes e naquele momento estiver negativa para HPV oncogênico. Então, mais uma vez, é uma pesquisa bem-vinda. E aqui, fabuloso, segmento pós-tratamento. Quando eu recebo no meu consultório, ou aqui no ambulatório, uma paciente que tem um NIC3, uma lesão de alto grau, para fazer um tratamento excisional, não tem qualquer benefício eu pedir um teste de HPV para ela, porque o resultado é óbvio. Ela tem uma infecção por HPV oncogênico. O que é muito rico, de 6 meses a 1 ano depois, eu receber a informação de, após a retirada dessa lesão, se ela, que foi a parte do médico, foi o tratamento, o bisturi de alta frequência, tiramos a lesão. E aquilo que deve ser responsabilidade da paciente, o autocuidado para que ela tenha um trabalho imunológico para se livrar do vírus, para fazer o clareamento do vírus. Se de 6 meses a 1 ano depois ela tem um teste para HPV negativo, ela tem um risco baixíssimo de recidiva. Mas se ela mantém o teste de HPV positivo, é uma paciente que merece uma atenção, um foco maior por risco de recidiva. Mas eu deixei aqui em letras maiores o tema na aula. Indicações para rastreamento do câncer de colo do útero. E vou trazer para vocês algumas informações que estão rolando mundo afora, para finalizar essa nossa conversa com a proposta do rastreamento nacional, feita pela Federação Brasileira de Ginecologia ao Ministério da Saúde, onde os testes para HPV devem finalmente entrar no nosso dia a dia de forma organizada. Eu acho muito importante que em aulas, especialmente em aulas de temas tão abrangentes como rastreamento, que a gente traga as bases da literatura. O professor Thomas Wright, talvez americano, seja um dos maiores estudiosos, é duro falar que é o maior estudioso, mas pelo menos é quem eu mais vejo referência em artigos de grande relevância sobre a inclusão do teste de HPV como metodologia de rastreamento para o câncer de colo do útero. Esse estudo, publicado já há alguns anos, 2015, numa revista de alto impacto, que é a revista de Oncologia Ginecológica, cujo título é o rastreamento primário com exame de Papa Nicolau, de teste de HPV, como primeira linha para o rastreamento do câncer de colo do útero. E ele traz essa grande informação para a gente. Um resultado de HPV negativo no início do estudo significa metade do risco dessa moça ter um NIC3 um dia, quando comparada a um exame de Papa Nicolau normal. Então, se eu faço para uma mulher um teste de HPV oncogênico e ele é negativo, eu tenho toda a clareza da literatura de informar para ela que o risco dela ter um NIC3 daqui 3 anos é metade do que se ela tivesse vindo ao meu consultório e feito um exame de Papa Nicolau e eu desse essa informação a ela. Isso é ciência, a gente tem que refletir de como aplicar isso no dia a dia, e eu vou fazer aqui uma contradição no slide seguinte em relação ao risco da má interpretação dos testes para HPV.
A triagem primária do HPV usando genotipagem 16 e 18 aumenta a sensibilidade para detectar lesão de alto grau em 30% em relação ao exame de Papa Nicolau. Então, a nível de detecção de algo errado nesse colo do útero que leve ao risco futuro de câncer de colo do útero, eu falo hoje essa frase em outubro de 2022 com toda a segurança baseada em evidência científica. O teste molecular para HPV é melhor, que Deus o tenha, do que o desenvolvido por George Papanicolaou. Então, haverá e está havendo mundo afora, e vai haver no Brasil, uma substituição de um exame pelo outro. E todos esses momentos de transição precisam ser vistos e estudados com cautela. Olha o que a revisão da Cochrane fala. E também eu acho que é impossível, ou não é de bom tom, trazer uma aula tão abrangente como rastreamento, sem trazer aqui o... como que é o cara do jornal que critica o próprio jornal? O ombudsman. Esse é o grande ombudsman da literatura, porque eles são extremamente críticos. Eu diria que eles são pouquíssimos afetuosos às pesquisas que rolam no mundo todo. Então, se você quiser procurar uma negativa em relação a determinada tecnologia ou determinada proposta médica, é nessa biblioteca que vocês vão encontrar. Embora os testes de HPV tenham menor probabilidade de perder casos de lesão de alto grau, eles descrevem muitas páginas ao tamanho da quantidade de exames que são feitos que poderiam deixar de ser feitos. Por quê? Porque a sensibilidade do teste para HPV, ela não é pouco, ela é muito maior do que a sensibilidade do teste de Papa Nicolau. Então, se eu tenho um público de 1000 mulheres em que eu rastreio com exame de Papa Nicolau e tenho um outro grupo de 1000 mulheres em que eu faço o rastreamento com teste para HPV, no final de 10 anos eu terei encaminhado, se não for um bom pensador, muito mais mulheres para colposcopia no grupo que fez teste para HPV do que encaminhei para colposcopia no grupo de mulheres que eu rastreei com Papa Nicolau. E isso deve ser visto e observado como uma análise crítica muito cuidadosa para que não nos tornemos máquinas de HPV positivo colposcopia, HPV positivo colposcopia, que a gente vai simplesmente fazer exames adicionais de uma forma muito intensa. O que o mundo tem feito? Eu peço para vocês, esse slide ele fica um pouquinho pequena a letra, mas só vamos nos concentrar hoje aqui. Esse é o programa de rastreamento de uma organização britânica dos britânicos. Então eles têm, se Luísa fosse uma moça inglesa, aos 19 anos, muito rica, não teria nenhuma possibilidade dela ter encontrado um médico ético que trabalha de forma adequada, que teria realizado o exame de citologia oncótica. Luísa, você inglesa não teria feito esse Papa Nicolau de forma nenhuma. Não consegue fazer. Isso quer dizer que na Inglaterra morrem mais mulheres por câncer de colo do útero do que no Brasil? Informo a vocês, uma informação lindíssima e me enche de esperança, que não há mais câncer de colo do útero na Inglaterra em mulheres abaixo de 27 anos. Isso é um dado estatístico publicado ano passado. Não há. Claro que a maior parte disso se deve, e não vou entrar hoje em vacina, se deve ao programa belíssimo de vacinação que eles têm. Mas antes do programa de vacinação, eles têm um programa de rastreamento muito bem organizado e simplesmente não tem mais câncer de colo do útero em mulheres na idade de vocês, meninas que estão aqui na sala hoje. Então, como que o inglês faz? Exame de 20, eu vou traduzir para vocês porque está pequenininho aqui. De 25 a 49 anos, rastreamento a cada 3 anos, e de 50 aos 64 anos, um teste de rastreamento a cada 5 anos. Nossa, como eles fazem pouco exame, né? E no Brasil, 18.000 mortes por câncer de colo do útero, e na Inglaterra, em alguns anos, será uma doença... Isso, eu estava com os animais na minha cabeça, ia falar extinção, ia ficar ridículo, né? Erradicada, isso aí. O sentido é o mesmo. Nós temos um momento de extinção do ser humano, então essa palavra fica na mente. E os americanos? Os americanos mudaram todo o seu programa de rastreamento no final de 2020, em meio à pandemia, enquanto países como o Brasil, enlouquecidamente, Covid,
o mundo segue pesquisando e tratando também outras doenças de grande importância. E o americano mudou o seu programa de rastreamento, e essa mudança é crassa, porque no final de 2020 eles trocam sistematicamente a preferência do teste de rastreamento do exame de Papa Nicolau para o teste molecular para pesquisa de HPV. E como que ficou esse programa de rastreamento? O rastreamento começa aos 25 anos, e abaixo dos 25 anos eles escrevem com todo aquele pragmatismo americano. No screening. Luísa, se você fosse americana, você também não teria feito o seu Papa Nicolau aos 19 anos. Ok? Então, o rastreamento começa aos 25 anos e o teste primário é a pesquisa molecular para HPV. Esse texto, eu me arrisco a dizer que vai mudar muito em breve, que é o texto onde ele faz a referência ao coteste, que nós vamos criticar já já para terminar a aula. O que é o coteste? É a realização em conjunto do teste de Papa Nicolau com o teste para HPV. Logo depois que foi mudado o sistema de rastreamento, trabalhos muito robustos mostraram que o coteste não é melhor do que o teste isolado de HPV para rastreamento do câncer de colo do útero. Então, quando eles colocam no programa americano de rastreamento, eles fazem um adendo, é que tem muito teste para HPV, quando se quebrou a patente, tem 3 grandes laboratórios que faziam com patente os testes para HPV. Quando se quebrou a patente, obrigado. Sabe o que é, cara? Fui no jogo do Palmeiras ontem, foi tanto gol que a minha avó... É tanto gol. Aliás, nesse último mês, eu acho que eu gritei gol do Palmeiras tantas vezes que já minha voz está indo embora. Viu? Perdi até o fio da meada. Tanto teste para HPV que tem muito teste não validado. Então, o americano trata com diferença se você fez um teste molecular para HPV validado pelo FDA ou se você fez um teste para HPV genérico. E, obviamente, com aquela extensão absurda de território americano, tem muitos lugares em que as mulheres também não têm acesso a um teste de genotipagem validado pelo FDA. Quando elas fazem esse tipo de teste, eles estão oferecendo, aí eles fazem o teste em conjunto. Na mesma coleta, Papa Nicolau e teste para HPV. Quando elas fazem um teste para HPV validado, ele se basta. E o Papa Nicolau só segue se houver uma positividade desse teste para HPV. Mas ainda a citologia é permitida, tem muitos lugares onde a citologia ainda não foi trocada pelo teste para HPV, e quando o rastreamento é com colpocitologia, Papa Nicolau, a indicação é de um exame a cada 3 anos. Falei bastante para chegar finalmente a esse slide que eu quero que vocês leiam com calma, observem, porque isso é... Vocês estão assistindo hoje, eu tenho agradeço essa oportunidade de trazer para a gente aqui uma mudança isso aqui vai ser uma mudança de história. Vocês estão vivendo uma mudança de história naquilo que vai ao encontro do que eu principalmente vivo na minha área aqui na universidade, que é a inclusão do conceito de que câncer de colo do útero é uma doença infecciosa. Então, quando a gente vai trazer um teste molecular para um vírus dentro do rastreamento nacional para uma patologia tratada pela oncologia, a gente tem que parar, respirar e pensar e entender com bastante cuidado, porque nós estamos vivendo a história nessa nossa fase de médicos atuantes. Essa proposta foi coordenada pela essa galera topíssima, que é da Unicamp. A Rosana conhece todo mundo aqui, Joana, Sophie Dercham, professor Zeferino, é uma galera, Carla. É uma galera muito boa que estuda e trabalha de forma muito... Júlio Teixeira, nossa, Júlio Teixeira é um espetáculo. E trabalham hoje com vacina contra HPV com muita ciência, fazem pesquisa para o mundo todo, e eles foram, como numa encomenda, tiveram a proposta de fazer um guideline para basear, não quer dizer que esse guideline deles será exatamente do Ministério da Saúde, mas para basear ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional do Câncer, a inclusão do teste de HPV no rastreamento do câncer de colo do útero
encomendado pela Febrasgo e publicado agora recentemente. Eu vou deixar esse slide por 30 segundos. Quem quiser apontar a tela para os QR Codes, vão ter o trabalho já prontinho no celular, publicado em português e o original em inglês. Espero que dê certo, mas deve dar. Deixa eu ver se... Não, você tem que ir aqui em cima, Rô. Aqui, ó. Aí. Pronto, tá lá. É a PUC. Não tenho certeza agora. Pode ser. Então aqui estão... Achou? Alguém conseguiu? Deu certo? Muito legal. O artigo em inglês ele está já compactado no formato de um artigo científico clássico, e o outro QR Code ele vai levar a revista Fêmina, que é a revista da Febrasgo, que traz toda uma publicação ainda maior, que tem um monte de explicação dos porquês dessa proposta. Se alguém não conseguiu, depois no final da aula eu volto esse slide e vocês ficam... Então, numa situação de mudança de paradigma, de novas propostas, sempre essas propostas são baseadas em questões. E vocês vão ver que esses artigos têm uma série de questões. Então, eu queria começar, antes de trazer para você os protocolos, fazendo 2 perguntas, entre tantas que existem nesse trabalho. A primeira é: o exame de Papanicolau, colpocitologia, deveria ser oferecida no mesmo momento do teste de HPV em rastreamento primário, ou seja, aquele tal do coteste, eu devo fazer? E eu queria que o Pedro me ajudasse no entendimento dele sobre essa pergunta. A resposta inicial é não, né? Como o professor disse, a literatura não demonstra evidência de que o rastreamento ele se torna mais efetivo quando faz o coteste, né? O teste de HPV mais a citologia. Então, na verdade, você só estaria aumentando os custos realizando os 2 testes, quando o teste individual, né, só o teste de HPV, ele já basta para fazer o rastreamento correto. Eu não vou falar nenhuma palavra depois desse discurso. Se eu fosse hoje quinto ou sextonista, eu te convidaria para o Coral dos Bigodudos, viu? Eu acho que você tem potencial muito grande para isso. Muito bem. E pediria ajuda da Isabela agora para me responder essa segunda pergunta que eu selecionei como importante, ou como mais importante para esse momento, sobre a realização do Papanicolau, se ela pode ou deve ser realizada depois de um eventual teste para HPV positivo. Então, pelo que a gente leu, mesmo na literatura baseada aqui na apresentação, é interessante sim que a citologia seja realizada depois do teste positivo para HPV, justamente para evitar o encaminhamento para testes desnecessários. Então, para colposcopia, principalmente. Muito bem, ou seja, se você faz uma citologia oncótica depois de um teste positivo, ela pode ser um elemento objetivo de escolha se aquela paciente que tem o HPV positivo deve ou não seguir sua pesquisa com métodos diagnósticos, como é o exame de colposcopia. Muito bom, Isa. Vamos ver o que o trabalho fala. Recomendações para o manejo do rastreamento do câncer de colo do útero baseado no teste de HPV em mulheres acima de 25 anos, quando a genotipagem não está disponível. Ou seja, nesse fluxograma nós temos um teste genérico para HPV. Você faz o teste e ele não é detectado. Você tem um teste molecular para HPV negativo na paciente acima de 25 anos. Recomendação: novo teste de HPV em 5 anos. Essa transição não será fácil. Essa é a recomendação direta, fluxograma direto. Uma vez detectado, esta paciente será então submetida ao exame de Papanicolau. E aí a gente vai para um mundo que temos mais domínio, né? Ela é HPV positiva, ela faz o Papanicolau, a gente recebe esse resultado em mãos e hoje temos um conforto muito maior em conduzir um exame de Papanicolau. Vamos supor que ela é HPV positiva e, como a Isabela acabou de falar, faz o Papanicolau, está normal. Eu não a encaminho para a colposcopia. Eu a controlo em 1 ano. Cadê? 1 ano
com o novo teste de HPV e aí se segue a sequência de acordo com esse novo resultado. Agora, se eu faço um exame de Papa Nicolau e ele está alterado, então essa paciente que vai ter passado por um puta funil, né? Desculpa pela palavra, pelo baita funil, vai ser finalmente encaminhada para o exame de colposcopia. Mas eu gosto mais desse fluxograma, porque aqui nós temos um teste para HPV ideal, genotipagem com PCR. Lembrando que quando eu falo teste para HPV, eu acho muito legal, e assim que a literatura mostra, e eu queria muito me direcionar aos residentes nesse momento, é pesquisa molecular para HPV, teste molecular para HPV. E hoje tem 2 disponíveis, que é a captura híbrida, que cada vez vai estar mais em desuso, mas ainda é um bom teste. Mas o melhor teste é o PCR, que é a genotipagem, porque ela identifica quem é o cara. Então, se você fez uma genotipagem e ela tem um HPV 16 e 18 positivo, 16 ou 18 positivo, aí eu pulo um outro teste, que é o Papa Nicolau. Não precisa. Uma vez realizado esse teste e ela tem positividade para subtipos virais oncogênicos 16 ou 18, como eu falei naquele estudo Athena, do professor Thomas Wright, ela tem uma chance maior de ter uma lesão de alto grau. Encaminha direto ela para uma observação direta sob visão colposcópica em busca de um diagnóstico que pode ser falho pelo exame de Papa Nicolau por sua baixa sensibilidade. Então, HPV 16 e 18 positivo, ela vai para a colposcopia. Eu não vou cansá-los com a sequência toda, porque daí é um entendimento de como a gente cuida de uma paciente com colposcopia normal ou colposcopia alterada. Importante que a gente tenha domínio, mas acaba saindo de uma aula abrangente como essa de rastreamento, que cabe ao ginecologista geral e, por que não, ao médico generalista, e vamos em direção ao trabalho do especialista, que eu acho que pode ficar para um segundo momento. Mas o importante é que vocês entendam que o rastreamento, a proposta é que ele comece com um teste para HPV, e eu vou tentar fazer um resumo para finalizar, que esse é meu último slide. Se essa paciente tem um teste molecular HPV negativo, ela está autorizada a fazer um novo teste de rastreamento em 5 anos. Se essa paciente tem um teste para HPV positivo, ela ou é positiva globalmente para qualquer HPV, ou ela tem uma identificação de HPV 16 ou 18 positivos. Se ela é positiva para outros subtipos de HPV oncogênico, exame de Papa Nicolau, e conforme o Papa Nicolau, você cuida dela. Agora, se ela tem um teste direto de HPV positivo para 16 ou 18, quem é pulado? O Papa Nicolau, e ela vai direto para o exame de colposcopia. Porque o que a gente vê no dia a dia, ontem eu fiz várias colposcopias e vi no meu dia a dia, são mulheres com 2 ou 3 Papa Nicolau, 2 exames de HPV no mesmo ano, vindo para mim fazer um controle de colposcopia agora em outubro pela 2ª vez no ano. Já fez uma biópsia em abril e eu vejo outra colposcopia agora. Essa paciente rastreia durante o ano 5 ou 6 vezes. Com 5 ou 6 testes, se eu for contar a repetição de citologia, a repetição de teste para HPV, a repetição de colposcopia, essa mulher passa um ano fazendo 5, 6 exames e na periferia do Brasil, essas mulheres não chegam ao rastreamento e continuamos ao redor de 18 mil casos de câncer de colo do útero, mesmo com todo o recurso de prevenção disponível. Papa Nicolau foi um violinista, e eu gosto muito de trazer os violinos mais importantes ou mais famosos do mundo quando eu faço essa apresentação. Final do século XVII, 1600 e lá vai. Antônio Stradivarius, da cidade de Cremona, na Itália, de uma família de luthiers, fabricou esses instrumentos. Vale uma leitura sobre as questões técnicas, por que os instrumentos deles são tão mais refinados em termos de som do que outros. Eu nunca tive um Stradivarius, se alguém quiser me presentear, não basta ganhar na Mega Sena, o dinheiro não vai dar, melhor ganhar na Mega Sena 2 vezes, ou na Mega da Virada, talvez seja possível. Mas eu tenho esse que é meu filho mais velho. Eu tenho 2 meninos, 16 e 8 anos, e esse menino aí tem 37 anos. Esse violino está comigo desde os meus 10, acabo de contar a minha idade. Esse foi feito na escola de luteria de Tatuí, e eu confesso que tem um som muito agradável também para quem já ouviu. Fico à disposição, acho que a gente tem aí 5, 10 minutos para um bate-papo. Obrigado, e obrigado aos 4 que brilhantemente
me ajudaram nessa apresentação. Posso começar, Edu? Opa, por favor. Vamos lá. Primeiro, parabéns, Edu. Parabéns aos acadêmicos que participaram. Muito legal isso quando os acadêmicos participam. Edu, parabéns aí. Alto, claro, em bom som. Ficou ótimo. Fácil de entender. Me tira uma dúvida. No consultório, se eu peguei um ascos, peço HPV? A pesquisa molecular? Quando você tiver um ascos na paciente que é assintomática, o melhor, e desde que ela tenha mais do que 25 anos, não, eu nunca, juro para vocês, nunca na minha vida eu coloquei a caneta no papel e pedi um teste de HPV para uma menina com menos de 25 anos. Eu trabalho com isso todos os dias, todo dia. Nunca. Porque não há benefício, você vai pirar a vida de Luísas. Então eu não faço. A partir dos 25 anos, o melhor manejo para um Papa Nicolau com ascos é um teste molecular para HPV. Por que eu falei desde que ela não tenha sintomas? Porque se ela tem sintoma associado, uma candidíase importante, uma vaginose importante, tricomonas, eu fiz uma questão dessa na prova do 5º ano da última turma. Tricomonas e ascos, melhor manejo, trata tricomonas. E ela volta e você faz outro exame. Aí não precisa pedir. Agora, a paciente assintomática, o teste para HPV, você divide ela, se aquele ascos tem risco ou não. Então, sim. Onde que eu quero chegar? Não preciso respeitar o delta T mais das diretrizes? Não, eu jamais cometeria essa gafe de criticar dessa forma as diretrizes, que é um texto brilhante, vale a pena a leitura, referências excelentes. Então, se você quiser continuar a prática do seu modelo de rastreamento, seguindo o que as diretrizes sugerem, você está absolutamente coberto de informação científica. Tudo bem. O que nós estamos trazendo aqui é que, devagarinho, pelo entendimento do câncer de colo do útero ser uma doença infecciosa, que o adequado manejo de um teste molecular para HPV, positivo ou negativo, vai ser mais inteligente para guiar a condução do caso dessa paciente do que só a repetição citológica. Todos nós sabemos a aflição que é. Quem consegue mandar uma paciente com CCO de ascos fazer um novo exame em 3 anos? Eu nunca fiz isso também. Eu acabei de falar uma coisa da minha prática diária, que eu respeito a ciência de forma perfeita, e vou dizer outra que eu não respeito. Eu não consigo falar para a Luísa, com CCO de ascos, fazer o próximo Papa Nicolau em 3 anos. Ela fica aflita. Porra, Edu, não dá pra gente fazer um novo? Eu queria tanto ver um exame normal. Faço, a gente tem oportunidade. E não é no consultório particular, não. Fazemos aqui no ambulatório, pelo SUS. Não diferenciem pacientes privadas de pacientes do sistema público. Então, você tem que ter a habilidade de saber para aquela paciente o melhor é um teste para HPV, para outra é melhor segmento citológico. Não esqueçam dos aspectos emocionais de informar uma mulher que ela está HPV positiva. Ela tem família, ela é casada, ela não tem a mesma informação que você tem. Eu já tive pacientes de jogar aliança na mesa do meu consultório quando teve um teste de HPV positivo. Eu falei para ela, vamos até o Parque Campolim, mulheres, onde fica meu consultório ali perto, mulheres correndo saudáveis, vamos abrir uma banquinha e colher teste de HPV em todo mundo. Vai dar 20% a 25% positivo nessas moças saudáveis correndo pelo Campolim. Então, um teste de HPV solicitado sem a responsabilidade da motivação do exame e da interpretação vai te jogar numa cilada. Então, não tem nada errado você continuar o seu rastreamento por enquanto, seguindo as bases da diretriz. Outra coisa que eu lembrei aqui, então, é o NIC também, NIC 1 também, né? NIC 1 também é teste molecular para HPV. Não. O termo NIC, ele vai ser usado pós-biópsia. Então, se essa paciente fez um rastreamento e ela tem uma lesão de baixo grau, um low SIL, um L-SIL, aí você vai conduzi-la ou de acordo com as diretrizes, com a repetição citológica, em um determinado tempo, na dependência da idade dela, ou vai encaminhá-la diretamente para o exame de colposcopia, se você acha que não existe estrutura médico-paciente para manter apenas o segmento. A indicação que eu coloquei lá de pedir um teste molecular de HPV para paciente com lesão de baixo grau é se ela for persistente. E a definição de persistência são 2 anos. Boa. Desculpa. Obrigado, Edu. Bom, vamos lá, Eduardo. Gostei muito da sua aula.
teatral, parabéns à sua equipe, a trupe, foi ótimo, chama atenção para a gente. O interessante disso daí é o seguinte, a partir do Zurhauser ficou determinado do nexo causal entre HPV e câncer de colo de útero. Então, isso é uma coisa básica e fundamental. E o que se está propondo agora, do Júlio, pessoal, é saber, a pessoa tem aquele bicho, como que está a interação dela com aquele bicho? Então, na minha opinião, eu acho que o segundo diagrama que você colocou é melhor. Quem tem colposcópio, você pode colher a citologia, mas se está com o colposcópio na tua frente, a gente usa ele para fazer o exame. Você faz a colposcopia, porque aí você vai entender e observar como é que está a interação dela com o bicho. Né? E aí, claro, se o achado for um achado colposcópico maior, você biopsia. Já está na tua mão, isso aí adianta as coisas. E a busca da presença do HPV resolve uma questão de tempo. Você tira esse lapso de tempo, o que é muito bom para o paciente e para o médico também, né? Então, achei excelente sua aula e acho que o caminho vai ser por aí mesmo. Agradeço. Mas a questão de você fazer um protocolo e que vai fazer a colposcopia só se ela tiver o 16 ou o 18, ou então, se ela tiver outros vírus, que não 16 e 18, após é chamada citologia reflexa, tá? Faltando esse termo para mim. Fazer o Papa Nicolau depois de um HPV positivo, o termo é citologia reflexa, é que pelo mundo afora, no colposcópio não está passeando, né? Eu tenho, você tem, a Rosana tem, mas ele não está mundo afora. Então, aquela paciente que tem um teste HPV positivo, ela é convocada na UBS e faz a citologia. A citologia dela deu negativo, ela tem uma combinação de voltar em um ano para ser revista. Então, quando você vai para a população em massa, a grande questão é quem realmente precisa ir para referência fazer colposcopia. Agora, no nosso dia a dia, a gente já faz isso até há mais tempo, né? Brilhante aula, parabéns. Um dos meus alunos que só me orgulham. Não tenho nada a falar. Fala alguma. É um privilégio estar aqui te ouvindo. Acho que todo mundo que está aqui hoje teve uma demonstração maravilhosa, uma aula que é difícil ver, que nem você falou de uma outra aula também, né? É difícil ter uma aula dessa. Do Alexandre, que falou do ultrassom de mama, que foi uma aula, a sua, fantástica. Obrigado. Valeu. Alguém mais? Falo sim, é ótimo. Obrigado, Rosana. Não fique em cima do muro. Isso é importante. A minha pergunta não é uma pergunta, é mais um questionamento da minha parte e de todos os anos que a gente faz isso. Por que até agora nós temos ainda pacientes com câncer de colo de útero? E segundo a sua observação, são 18 mil casos novos por ano. Por quê? Porque nós fazemos segmento transversal. Nós não fazemos segmento horizontal. Exatamente. E a população não sabe disso. Ninguém fala nada sobre isso. Esse é o que é o problema. Então nós devemos, como nós somos médicos, orientar a população de forma geral esses critérios que devem ser observados. Essa é a principal observação. Fazer coteste, fazer os outros exames são interessantes, sim. Está se mudando muito, eu já vi que está mudando bastante. Mas enquanto a população não entender que deve ser feito o segmento horizontal, isso não vai mudar nunca. Obrigado. A observação do professor Lian ela é genial. E eu só queria acrescentar, caso não tenha ficado muito nítido para vocês, o que é essa observação transversal. Ou seja, as mulheres por aí fazem um exame de Papa Nicolau em lugares diferentes e não existe relação do exame anterior com o exame próximo que ela tem para fazer. E não existe relação nenhuma da informação de que o exame teve alterado e depois ela fez uma colposcopia e essa colposcopia deu normal ou deu alterada e assim por diante. Isso no Brasil é extremamente difícil porque apesar do SUS ter uma teoria linda, ele tem uma execução prática incrivelmente desafiadora. Lian, eu vivo aqui na universidade um problema seríssimo com isso. Hoje à tarde eu vou estar com os 4 aqui fazendo colposcopia
fazendo exame de citologia no conjunto hospitalar, que essas pacientes são encaminhadas da região para que eu faça um teste diagnóstico. E nessas pacientes eu identifico lesão de alto grau. Não posso tratar, porque no meu serviço, onde eu trato, que é no Santa Lucinda, a gestão é do município. Então eu deixo uma mulher com um diagnóstico lindo lá de UNIC 2 ou UNIC 3 para o sistema, e aí quarta-feira eu estou lá no Santa Lucinda tratando lindamente as pacientes que vieram de outros serviços. Então eu mesmo, com toda a minha dedicação, com toda a base de estar na academia, na faculdade, não consigo, e não pense que eu não tentei, tá bom? Quando eu comecei o serviço em 2015, eu fui na gestão dos 2 locais e perguntei, eu não posso as minhas pacientes, pelo menos, que eu fizer um diagnóstico de NIC 2 ou 3, encaminhá-la para mim mesmo, o Eduardo encaminho para você, Eduardo, a paciente não pode, porque a gestão do CHS é estadual e a gestão do Santa Lucinda é municipal. Ou seja, se na pontinha do iceberg aqui, onde tudo poderia acontecer, a gente não consegue ter um serviço verticalizado de sequência, rastreamento positivo, teste diagnóstico, tratamento e alta, imagina Brasil afora. Então a exposição do Lian foi brilhante. Muito bom. Encerramos? Bom fim de semana a todos, valeu!